Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Martinichen, eu sou UX Designer, hoje atuo como UX Leader no Grupo Boticário e também sou facilitador do Bootcamp de UX Design da Raon. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a metodologia do duplo diamante, especificamente a primeira parte dessa metodologia, que é a parte de imersão, né? Então vamos lá, se você nunca teve contato com essa palavra duplo diamante, com o double diamond, o que é, né? E por que é um duplo diamante? Porque graficamente o processo que a gente faz, ele acaba ficando dois losangos que representam diamantes, né? Então a gente tem uma primeira etapa de abertura. E o que é essa abertura? É um momento de exploração. Então a gente está explorando um problema, né? A gente tem uma segunda etapa, que é a definição, que é o momento de convergência do problema. Então aqui a gente está decidindo qual que é o problema que a gente vai olhar. Aí a gente tem uma terceira etapa de ideação, que é o momento de expandir novamente, mas aqui olhando para a solução, visto que a gente já tem um problema específico definido. E aí a gente entra numa última etapa, que a gente pode chamar de prototipação, qual a gente vai definir qual é a solução específica que a gente vai atuar naquele momento para aquele problema. Então por isso que a gente chama de duplo diamante, né? Porque se a gente seguir o processo visual, a gente acaba tendo esses dois losangos que representam os dois diamantes. E essa metodologia é muito conhecida, né? Então, quando você vê qualquer literatura, qualquer tema de design em geral, não só de UX, a gente pode falar sobre o duplo diamante. É uma forma de a gente olhar, né, para um desafio, olhar para um problema. E por que falar do duplo diamante? Por que falar de problema? Porque o papel de um UX designer, de um product designer, de um designer, dependente da disciplina, é entender os problemas e propor soluções para esses problemas. É muito legal a gente ver portfólio, ver cases e ver muitas telas de aplicativos lindas, né? Como exemplo do que um UX designer, um product designer faz. Mas, gente, isso é só para inglês ver, digamos assim, né? O nosso trabalho, de fato, é entender o problema e propor soluções e validar essas soluções para aquele problema, né? Se a gente sair desenhando tela, a gente está fazendo um desserviço para a sociedade e a gente tem que olhar para o problema, e a maioria dos designers não trabalha desenhando telas, trabalha olhando para os problemas. Isso a gente pode aplicar para qualquer especificidade de design. Então a gente parte do princípio do diamante para a gente olhar para o problema, explorar o problema, e a interface e a tela ela vai ser uma consequência de um processo bem feito para dar certo, né? E hoje pode ser tela, amanhã pode ser áudio, no futuro pode ser gesto. O formato, né, a interface, né, no sentido semântico da palavra, ela pode ser tanto uma interface gráfica digital, como pode ser outro tipo de interface, tá? Legal, Lucas. Agora vamos falar da primeira etapa, né? Lembra que a gente falou que tem 4 etapas todo esse processo. Primeira etapa de imersão. Qual que é o objetivo dessa etapa? É a gente expandir a nossa visão sobre aquele contexto, né? Que pode vir formatado como um problema ou que pode vir formatado já com uma solução, com uma demanda de alguém. Independente do formato que vier, né? Se vier da diretoria da empresa, precisamos fazer a funcionalidade X, ou se a gente entender que o usuário não está conseguindo imprimir um boleto, independente desse contexto, a gente tem que pegar, né, essa entrada de informação e expandir, tá? Se a gente assumir que aquela solução que veio já é a correta, a gente está perdendo a oportunidade de explorar o problema de outras formas, de validar de outras formas, e a gente já vai olhar para uma solução enviesada, já vai olhar para uma solução que nunca vai atacar a raiz daquele problema, tá? Então, quando a gente fala em imersão, a gente está falando basicamente em pesquisa, tá? Então, a gente tem diferentes ferramentas e metodologias de pesquisa que vão ser aplicadas dependendo do contexto. Então, a gente pode fazer uma entrevista, que é um modelo de pesquisa qualitativo. Então, a gente conversar com cada pessoa, explorar mais coletivamente, né? Quais são os comos, quais são os porquês que aquilo está acontecendo. A gente pode ter um lado mais quantitativo, né? Então eu posso desde fazer pesquisas quantitativas com formulários, com uma grande representatividade da base das minhas pessoas usuárias, como eu posso analisar dados de comportamento dessas pessoas usando o meu produto, né? Tudo isso para gerar insight, tá? Então a etapa de imersão, o objetivo dela é a gente se aprofundar nesse contexto, nesse problema,
sem estar com a preocupação de qual que é a solução. Porque a gente nem sabe qual que é o problema específico que a gente vai olhar naquele momento, né? Então é bem importante para isso e usar essas metodologias mesmo, se a gente dentro do nosso recurso, né? Dentro do nosso tempo, dentro da estrutura do nosso time, dentro das ferramentas digitais que a gente tem. Cada empresa, cada contexto tem a sua limitação, mas para se aprofundar no problema e expandir, porque aí a gente começa a criar conexões, né? Entender de onde vem. Uma dica que eu deixo da minha experiência é que se você trabalha numa empresa grande ou numa empresa que tem bastante tempo, numa empresa que tem bastante funcionários, aproveita esse conhecimento retido na empresa, né? Então, algumas ferramentas que você faria com os seus usuários, faça com a empresa também, sabe? Faça pesquisa com os stakeholders que tem uma empresa que estão lá há mais tempo, faça desk research, então provavelmente deve existir um monte de material já produzido e isso já pode te ajudar a entender um pouco o cenário dentro da empresa daquele desafio, de onde surgiu aquela demanda e aí isso te ajudar a como você leva essas ferramentas para as suas pessoas usuárias, legal? Uma ferramenta que eu acho muito legal e eu vejo que quase 100% dos casos a gente consegue aplicar é a matriz CSD. O que significa a matriz CSD? Né? Então, é uma matriz de certeza, suposições e dúvidas. Então, muito simples, em 3 colunas, junto com o time, junto com as pessoas envolvidas naquele desafio, você e o time vão definir quais são as coisas que vocês conhecem sobre aquele problema que de fato são certezas. Vou dar um exemplo. 90% das pessoas usuárias que usam o aplicativo imprimem boleto. Isso é uma certeza, né? As coisas que são suposições, então a gente supõe que a maioria imprime boleto porque não tem cartão de crédito. Isso é uma suposição. É uma coisa que com a tua experiência, com a percepção que você tem, você acha que é verdade, mas ela não é validada ainda com dados ou com pesquisa. Então, isso é uma suposição. E quais são as dúvidas, né? Então, todo tipo de dúvida. Você, por que as pessoas usam boleto? Qual que é o meio de pagamento que elas mais usam? Então, as dúvidas que estão relacionadas àqueles problemas. Tendo mapeado a certeza, as suposições e as dúvidas, vocês vão ter mais clareza de qual que é o próximo caminho de pesquisa a seguir, né? Eu tenho diversas dúvidas aqui que a gente precisa explorar mais qualitativamente, está muito relacionado à tomada de decisão, aos porquês. Vamos fazer uma entrevista com alguns usuários. Não, a gente tem mais dúvidas que estão relacionadas ao comportamento transacional, né? Quanto dinheiro passa, que dia, que horário. Vamos olhar uma base de dados, vamos fazer uma análise mais quantitativa. O grande ponto importante aqui é assim, certeza, só é certeza se você tem dado para comprovar. Tem uma pesquisa, tem análise de comportamento de usuário por Google Analytics, tá? Se há algo que alguém que trabalha muito tempo na empresa e diz que é verdade, questionem, levem para pesquisa, tá? Porque às vezes isso vem enviesado, porque no contexto daquela pessoa, né, no cenário micro que ela atua, aquilo pode ser verdade, mas provavelmente isso não se reflete para toda a tua base, né? Então, a matriz CSD é uma ferramenta que eu adoro, que eu uso com o meu time quase 100% das vezes, porque ajuda a gente a ter clareza de qual que é o tamanho do problema que a gente está olhando e ajuda a gente a dar direcionamento para os próximos passos, né? Então, se vocês caem e se perguntam assim, putz, por onde que eu começo para atacar esse desafio, atacar esse problema? Eu sugiro vocês começarem por uma CSD, porque além de vocês organizarem melhor os próximos passos, vocês vão envolver pessoas relevantes no processo, vão começar a descobrir mais coisas que deviam estar olhando, isso vai enriquecer o processo e vai dar mais insumo para continuar trabalhando, legal? Então, pessoal, nesse vídeo a gente falou sobre o processo de imersão, que essa é a primeira etapa, né, do nosso duplo diamante, nosso processo macro de trabalho como UX designer, por assim dizer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se foi um conteúdo legal, compartilhe com outras pessoas. Acessem aqui o canal da HAL, se inscrevam e também entrem no site da HAL e conhecem todos os bootcamps. A gente tem bootcamp de UX Design que ele se baseia nessa metodologia do duplo diamante, onde lá a turma do bootcamp passa por diferentes ferramentas e a gente explora cada uma dessas etapas para sair de um problema macro e chegar numa solução. Obrigado, pessoal!